Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje é dia 31 de março de 2025, quando celebramos a segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Eu quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no Evangelista São Lucas, capítulo 4, versículo 31. Que a paz esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra da vida e mensagem da salvação para o mundo inteiro, narrado segundo o evangelista São Lucas. Ensinai-nos, Senhor, e tende piedade de nós. No tempo da pregação pública de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, o Verbo do Deus vivo, que se encarnou através da Santíssima Virgem Maria, sucedeu-se esta mensagem. Por isso nós cremos e confessamos. Naquele tempo, Jesus foi para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio mau, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus ameaçou o demônio, dizendo: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão e saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto tomou conta de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos maus com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Estas são palavras de Cristo nosso Senhor, e que a tranquilidade e a paz estejam convosco. Bendito sejais, Senhor Jesus. Nós cremos e confessamos. Jesus é fonte de toda cura e de toda libertação. E até os demônios sabem que ele é Deus, que ele é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir a este mundo. Em aramaico, Yeshua Mashiach. Você, eu, nós professamos a divindade de Jesus? Nós dizemos ao mundo que Jesus é Deus? Nós cremos que Jesus é Deus e Senhor nosso, que deveria vir a este mundo para nos salvar? E se cremos, por que não executamos as palavras dele? Por que não vivemos a sua fé? Por que não vamos à igreja para orar? Por que estamos dando de ombros àquilo que Jesus disse para nós? Esta é uma pergunta que somente cada um de nós pode responder. Porém, se nós quisermos, podemos mudar. Se nós quisermos, podemos reconhecer a Jesus como Senhor e Deus de nossa vida e de nossa história e recebermos curas, libertações, graças e tudo mais que Deus tem para nós. Basta que nós façamos como aquele homem na cruz, chamado de o bom ladrão. Mestre, lembra-te de mim no teu reino. E reconhecendo a Jesus como Deus, mudarmos a nossa história. Porque se até para o ladrão na cruz, Jesus disse: "Hoje mesmo estará comigo no paraíso", para nós ele também dirá: "Venham a mim, queridos, filhos amados, irmãos meus." Momento de oração.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, Filho de Deus, Verbo de Deus, vós que sois o Messias, o escolhido, vós que sois aquele que deveria vir ao mundo para nos salvar, nós te reconhecemos como Deus nosso e te pedimos, auxilia-nos em nossa transformação diária, auxilia-nos em reconhecer cada vez mais a tua divindade e proclamarmos ao mundo que tu és o Deus verdadeiro, dizendo com todas as nossas palavras, com todas as nossas atitudes, com todo o nosso ser, que tu és o Messias, e vivendo a realidade do teu amor, viver também as tuas palavras, dizendo e fazendo com que a nossa vida seja cada vez mais nova e renovada pela sua graça e pela sua divindade. Vós que sois o Deus bom, com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. E nesta segunda-feira para nós a palavra é gratidão. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz e reconhecer a Jesus como Senhor e Deus, com o Pai e o Espírito Santo, 3 pessoas de um só Deus, como você na sua casa, pai, mãe, filho, filha, embora pessoas diferentes, embora com costumes às vezes diferentes e atitudes diferentes, mas uma só família. Assim, as 3 pessoas da Santíssima Trindade têm ações diferentes, mas têm uma só vontade, uma só natureza divina em nós, agindo continuamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos abençoa hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã em Cristo, nessa segunda-feira e em todos os dias de sua vida. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.